Campinas, cidade do interior paulista com uma população estimada de 1.200.000 habitantes, abriga duas agremiações centenárias, cuja rivalidade é muito acirrada. Associação Atlética Ponte Preta e Guarani Futebol Clube, mesmo estando em níveis diferentes no futebol brasileiro, disputam o protagonismo do futebol na cidade como se os derbys e as conquistas fossem uma constante na vida dos campineiros. Após amargar vários rebaixamentos, ter o estádio leiloado e frequentar as divisões inferiores do futebol brasileiro com uma frequência inimaginável, sobrou ao sofrido torcedor bugrino ver o seu maior rival disputando as principais divisões do país. A conquista do título de campeão brasileiro de 1978 e o fato de que a Ponte Preta ainda não possui um título de expressão proporcionou ao torcedor bugrino a maior provocação aos pontepretanos. A expressão "nunca serão" mostra bem o nível de rivalidade entre os clubes. Mas será que, para os torcedores da Ponte Preta, ser campeão é realmente importante? A conquista de um campeonato indica um protagonismo no futebol de Campinas? Nos dias atuais, planejamento, participação constante nos principais campeonatos, evidência, formação de novos jogadores de base, não são indicadores de um protagonismo? Viver de momentos da história possibilita ao clube uma certa primazia? É importante os torcedores refletirem um pouco nesse lance do protagonismo e do time. Assim, primeiro, por que você torce para esse time específico? Você torce para esse time só porque ele ganha sempre? Ou porque ele representa algo na sua vida, porque você gosta dos valores, você gosta como o time e como o técnico age, o que ele representa para você na sua vida? Acho que essa é a primeira questão que é importante o torcedor lembrar, porque se você está torcendo para um time só porque ele ganha sempre, é mais ou menos que em casamento, né? Você está com uma pessoa só quando ela está bem, ou amizade, você está lá com seu amigo só quando ele está bem. O quanto que você está disponível a dar um apoio para um time que talvez esteja precisando de um incentivo de fora? É mais para a torcida do que para o clube. Eu acho que ficou um lance na cidade diferente, porque o rival tem um título. E do jeito que eles provocam a Ponte, da ideia que eles são os colecionadores de títulos, quando, na verdade, falando em nome do Real, eles são colecionadores de rebaixamento. Mas a provocação, o sarro, vale. Olha, eu não vejo essa importância toda. Sinceramente, eu acho que uma das artes de torcer para a Ponte Preta é essa coisa de você amar por amar. Você não ama a mulher porque ela é bonita, porque ela é rica, porque ela é charmosa. Você ama porque ela existe. Então, para mim, a Ponte Preta ela é um amor que não está condicionado a título, não. Evidente que um título de expressão para a Ponte Preta é muito importante, né? Até porque a gente sente a angústia do seu torcedor. O torcedor da Ponte, principalmente os da nova geração, eles estão sonhando, né? A Ponte que chegou em algumas finais de campeonato, como em 1970, como em 77, 79, 1981, agora há pouco em 2008, chegou na Sul-Americana também, nessa final da Copa Sul-Americana, já andou chegando perto da final da Copa do Brasil. Então tudo isso leva ao torcedor ponte-pretano a imaginar que a Ponte também pode ser campeã. Bom, em primeiro lugar, não seria tão importante um título, porque a Ponte Preta é mais importante que um título para mim. É importante porque a Ponte é um time do interior, um time que rompeu barreiras no futebol, foi o primeiro clube do interior do Brasil a disputar um campeonato brasileiro, foi o primeiro time do interior a disputar uma final de Paulista em 1977. A conquista do título em campo, ou campo de jogo, sem dúvida é importante.
já estivemos perto algumas vezes, fomos 5 vezes vice-campeões paulistas, vice-campeão da Copa Sul-Americana, e essa questão de título é questão de tempo. Um pouco mais, um pouco menos, esse título vai chegar, eu tenho certeza inabalável disso aí. Olha, eu vejo que o título, ele adquiriu uma importância até maior do que, vamos dizer, na década de 70 e da década de 80. Que, teoricamente, até na prática, nós tínhamos, vamos dizer, times de uma qualidade técnica até superior. Era um momento do futebol diferente, naquela época, você mantinha clubes por vários anos, né? Hoje, você dificilmente, às vezes, consegue manter um atleta por 2 anos, por 3, 4 temporadas. Um atleta fica basicamente hoje uma temporada num clube já é muito. E eu acho que a própria mudança, né, do torcedor e do futebol brasileiro trouxe consigo a importância maior de um título, né? Na minha opinião, sim. Primeiramente pela consolidação dela no futebol brasileiro e internacional, porque a partir de um título ela fica conhecida e para parar a zoação, porque a gente sofre muita zoação, principalmente do time lá de baixo, que eles se orgulham tanto desse título e é o único motivo que eles têm ultimamente para zoar com a gente. Né? Eu que tenho, acho que quase meio centenário pela Ponte Preta, torcendo, acompanhando, logicamente que é importantíssimo, né? Porque tem um monte de torcedores que não vão no campo porque nunca tivemos título, nunca ganhamos nada, não sei o quê, mas é importantíssimo. Por que ainda torcer para um time sem título? A gente não gosta de título, a gente gosta mesmo da ponte, assim. E isso vai passando de geração para geração. Eu acho que é um misto, né, de paixão envolvendo as famílias, né? Da própria origem do clube, você entra no Majestoso e sente uma atmosfera diferente. A Ponte Preta ela é um clube movido a paixão. Então ela tem, a torcida da Ponte tem uma fé inquebrantável. Então ela não se abate com derrotas, a nossa história é cheia de percalços, de muitos momentos difíceis e também de muitos momentos felizes, alegres. E a nossa fé, a nossa torcida, a nossa fidelidade à Ponte Preta, essa não muda nunca. Não é o título que vai fazer aumentar ou diminuir a fé. Paixão, história, né? Já vem do século passado, do início, né, que é de 1900, né? Então acho que toda essa história da ponte, essa construção do estádio, toda essa luta, né, porque tudo é difícil para a Ponte Preta, né? Tudo foi, né, desde o início. Porque o Carlos Lacerda, um dos maiores jornalistas do Brasil, tem uma frase que explica isso. O Lacerda fala: paixão sem solução é muito melhor que solução sem paixão. Entendeu? Difícil de explicar. Essa pergunta é muito... não tem explicação. Porque, como uma pessoa já disse, paixão não se explica, se vive. Então, todos os momentos ali, mesmo nas derrotas, a gente consegue achar um motivo para continuar torcendo e para continuar acreditando que um dia ela vai conseguir ser campeã. Porque se fosse para torcer por título, o futebol, como a maioria dos esportes, não é matemática. Se fosse para torcer para quem ganha mais, que graça ia ter o futebol. É só o amor. Isso é que é legal, entendeu? Porque, por exemplo, torcer pro Barcelona é fácil, né? Ganha tudo. Torcer pro Bayern de Munique, isso é uma molezinha, pô. Ponte Preta é um time muito carismático, que ela consegue suprir a ausência de um título com conquistas curiosas, né? Como, por exemplo, quando a Ponte Preta lotou o Pacaembu lá na partida contra o Lanús, né? na final da Copa Sul-Americana, para ela aquilo serviu de um título, né? Então a Ponte Preta ela tem esse poder, né? Ela tem essa magia, né? De juntar muita gente, né? Mas tudo isso em função da sua tradição. Então, aí é importante a pessoa, o jogador ou até o torcedor definir o que é a glória para ele. Porque às vezes a glória para mim não é a glória para você, né?
Então, às vezes eu tá jogando num time, eu tá dando o melhor de mim, eu saber todos os meus pontos fortes, todos os meus pontos fracos, eu criar estratégias para combater os meus pontos fracos e eu ir lá jogar contra um time que é considerado o melhor e perder, sabendo que eu fiz o meu melhor, é a glória para mim. Ser protagonista ou ganhar títulos? Para a Ponte Preta a gente quer tudo, né? Ela tem que ser protagonista e tem que ser campeã também. Nós, os torcedores da Ponte, nós somos humildes, mas nós temos ambição. E essa ambição seria fazer sempre grandes campeonatos e conquistando títulos nos torneios que disputar. Nesse momento agora, eu acho que é competir, né? Porque é difícil você querer brigar por um título com as grandes diferenças que tem, questão muito mais em cota, né, de TV, patrocinadores, com os grandes times aí, né? Os dois, né? Os dois. Para a Ponte é importante ela existir com dignidade, ser o time que ela é. Não deve nada a ninguém, mantém uma estrutura boa, é um time interessante, um time médio, mas um médio respeitável. Ela vive com dignidade, sabe aquela coisa de pobrezinho, mas limpinho? É isso. Eu acho uma coisa um pouco arrojada. Hoje, a distância, principalmente econômica, dos clubes do interior, e quando nós falamos clube do interior, em nível top, em nível elevado, vamos e venhamos, né? Só sobrou a Ponte Preta, né? Porque eu pergunto, qual é hoje o clube do interior do estado de São Paulo que está perto, que está aí no campeonato da Série A, disputando em grande nível? Infelizmente, né, para nossa tristeza, nenhum. Então, o quanto que a torcida sabe como que os jogadores e o time se empenha para chegar no sucesso, para chegar nos títulos, né, que eles estão querendo. Eu acho que a torcida tinha que entender, tinha que pesquisar, tinha que saber o quanto que os jogadores se esforçam, o quanto que os jogadores se conhecem, trabalham nos seus pontos fracos e nos seus pontos fortes. Porque se o jogador, se o time, se o técnico se esforça diariamente para potencializar os seus pontos fortes e para diminuir as suas ameaças, por que só porque eles perderam um jogo por um time que talvez estivesse melhor preparado, ele não pode ser considerado um protagonista? Defina Ponte Preta em uma palavra. Paixão. Puta que é o pariu. Paixão. Amor. Ou pai. Difícil. Paixão, amor, paixão. Não tem explicação, né? Amor. Paixão não se, a famosa frase, né? Paixão não se explica, se vive e se respeita. Amor eterno. Amor e fé. Paixão. Loucura. Não pode ser duas? Uma paixão, então em três. Uma paixão sem solução. Quando eu estou em casa, eu tenho um sofá invicto. Eu sento sempre no mesmo sofá, na mesma posição, com o mesmo chinelo. Quando eu vou no estádio, eu vou no mesmo lugar. Eu desço ali, eu vou por trás pela entrada de imprensa, entro pelo meio da cabine de imprensa, faço o xixi no mesmo banheiro, desço e fico ali no P, no meio das cativas. Necessariamente saio no intervalo e vou fazer xixi no mesmo banheiro e volto no mesmo lugar. E se passar o pipoqueiro, eu como pipoca, mesmo que eu não queira pipoca. Eu sou muito supersticioso. Todas as superstições que você possa imaginar eu tenho. E outra coisa, eu também não costumo chegar antes do jogo. Sempre chego com 2 minutos de bola rolando. É que uma vez eu fiz isso e deu certo, aí a gente segue. 88, Ponte Vasco. Foi um jogo no meio de semana, a Ponte jogou à tarde com o Vasco, até me lembro disso aí. Eu ainda morava ali na Dom Pedro, o jogo foi em São Januário. O jogo foi empate, 2-2. A Ponte estava perdendo. E eu fiquei lá no banheiro, pelado. Que eu ia tomar banho. E a Ponte fez um gol aí. Daí estava 2-1. Foi logo no começo, assim. Daí eu fiquei lá. Pelado. Puta de um frio. Certo? Minha mulher me chamando. Eu falava, não posso sair daqui agora. E eu não queria falar o que era. Eu falei, mas o que está acontecendo aí? Aí eu fiquei esperando. E o rádio ligado, né? No banheiro. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, não posso sair daqui. Ele falou, mas por quê? Porque a Ponte está empatando aqui, poxa.
Eu falei, mas tem a ver alguma coisa com isso? Daí eu tomei meu banho depois e tal, expliquei pra ela. Ela falou, não, você tá retardado. Tem problema mental. Porque até então eu não me conhecia direito.